Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, o Luiz Fux já está na segunda turma e há uma possibilidade que o Edson Fachin, o relator da trama golpista, Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, presidente da primeira turma, ainda vão decidir, que é a participação do Fux no julgamento, no final do julgamento de Bolsonaro e na decisão, sobre uma eventual decisão sobre qual será o regime de prisão de Bolsonaro, apesar de a condenação definir regime fechado, mas pode ser um regime de prisão domiciliar, graças a recursos que já estão vindo aí, não é? Os bolsonaristas têm até segunda-feira para apresentar os recursos na trama golpista, já saiu o acórdão, e aí saem reportagens hoje na imprensa, sobretudo uma que eu vi na Folha de São Paulo, fazendo um certo terrorismo quanto ao poder que o Fux vai ter na segunda turma. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que o Luiz Fux vai estar numa turma que tem 3/5 bolsonaristas. Ele próprio, Nunes Marques e André Mendonça, e terá Toffoli e Gilmar Mendes como minoria na segunda turma. Só que o Gilmar é o presidente da segunda turma, tá? Não vamos esquecer, e o presidente define um monte de coisa. Primeiro isso, porque a Folha de São Paulo está dizendo que o Fux ele pode influir no regime de prisão de Bolsonaro, habeas corpus e até a concessão de embargos infringentes, que podem mudar a condenação, poderia ser concedido pela segunda turma, porque qualquer ação nesse sentido que entrar agora é uma ação autônoma. Só que isso depende do Alexandre de Moraes. Se a segunda turma tomar alguma decisão que não for aceita pela turma que é titular da ação penal 2668, que é a primeira turma, o Alexandre de Moraes, como relator, tem vários instrumentos para mandar isso para o plenário. E o plenário, hoje, por exemplo, tem 7 ministros progressistas e só 3 bolsonaristas. Fux, Nunes Marques e, terrivelmente, evangélico. Então, não é bem assim, a situação está muito longe. O que eles podem fazer é tentar criar algum atraso. Mas mesmo para isso, haverá remédios e você vai ver isso na reportagem que eu preparei para você. No blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou o ministro Luiz Fux a trocar da primeira para a segunda turma. Mudança que pode influenciar no julgamento das ações penais da tentativa de golpe. Então, vamos para Brasília, vamos conversar com a Paola Cuenca, que explica os impactos dessa movimentação. Uma boa noite para você, Paola. Boa noite para você também, Simone. Para quem está nos acompanhando, olha, com essa autorização de transferência, Luiz Fux passa a ocupar a vaga que estava aberta na segunda turma por conta da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. E essa efetivação, ela é imediata. Tanto é que na próxima terça-feira, a segunda turma já tem uma sessão de julgamentos marcada e o ministro Luiz Fux deve participar da análise desses casos. A questão é que o que não ficou definido ainda é se Luiz Fux vai poder, de forma excepcional, seguir julgando as ações dos núcleos da trama golpista na primeira turma. Ele havia se deixado disponível para essa situação ontem mesmo, quando pediu essa transferência de turmas, mas a decisão cabe ao presidente do STF, o ministro Luiz Edson Fachin, que ainda não bateu o martelo a respeito desse ponto. A explicação não está muito boa. Tudo isso vai ter que ser alinhado entre o Fachin e os dois presidentes das duas turmas.
O presidente da primeira turma, como todos sabemos, é o Flávio Dino. O da segunda turma, é preciso lembrar que é o Gilmar Mendes, que acaba de ter um arranca-rabo com o Luiz Fux. Mas é o seguinte, a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo é um jornal semi-bolsonarista, né? Ano passado a Folha de São Paulo tentou complicar o Alexandre de Moraes com a atuação dele em 2022 como presidente do TSE e relator da trama golpista no STF, né, com uma bobagem e dando voz ao bolsonarismo. A Folha de São Paulo tinha agido muito a favor do bolsonarismo, apesar de dar umas pauladas nele aqui e ali, né? Eles dão uma no cravo, outra na ferradura para não ficar feio. Mas seja como for, eles fazem aqui um terrorismo. Moraes terá margem restrita para decidir sozinho sobre Bolsonaro após o acórdão, é uma coisa. A outra é o seguinte: mudança de turma de Fux no STF cria impasse sobre recursos de Bolsonaro e relatoria da Lava Jato. A Lava Jato não importa para a gente aqui. O que importa agora é terminar de colocar o chefe da organização criminosa na cadeia, no regime fechado, e tirá-lo da política, porque sem ele na política a situação vai ficar muito mais fácil de resolver para que o Brasil não tenha uma disputa contra o neonazismo, que seria o que aconteceria se o Bolsonaro estivesse à frente, mesmo não podendo concorrer. Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar o seguinte: tudo que houver divergência nessas turmas, se houver apoio do Alexandre de Moraes, pode ser discutido pelo plenário. O que é que pode acontecer? Por exemplo, a segunda turma pedirem um habeas corpus para Bolsonaro sair da prisão domiciliar e não ir para a cadeia, um habeas corpus preventivo. Quem vai ter um sorteio e isso pode cair na mão do Fux, ou do Mendonça, ou do Nunes Marques, e pode cair na segunda turma, né? Se isso acontecer, a segunda turma pode ter que opinar sobre a decisão, por exemplo, do Fux. E aí tem uma maioria de 3/5, são 3 ministros bolsonaristas e 2 que não são bolsonaristas, o Toffoli e o Gilmar. Mas acontece o seguinte: se isso acontecer, o Moraes pode pedir para isso ser discutido no plenário, onde tem 7 ministros anti-bolsonaristas, né? E só 3 bolsonaristas. Então aqui eu fui ao regimento interno do STF, fiz as minhas consultas, né? Esse aqui é o regimento interno, tem 298 páginas, né? O regimento interno do STF, e eu vou passar para você agora um artigo que eu escrevi, você vai ver em primeira mão aqui. Vamos lá. O STJ vai anular segunda turma bolsonarista. Fux já está na turma. Isso ajuda Bolsonaro e companhia? Ele já está na segunda turma? Não, pode atrasar bem pouco a prisão. Nada além disso. Fux não vai matar no peito. A imprensa bolsonarista, ou seja, a Folha de São Paulo, entre outros, está fazendo alarde de um exagero retórico que faz também ao dizer que Fux, na segunda turma, pode fazer e acontecer. Mas o que, de fato, Fux pode fazer na segunda turma sobre a trama golpista, se o caso está na primeira turma? Os casos principais da trama golpista, como inquéritos das fake news e tentativa de golpe, sob relatoria de Alexandre de Moraes, tramitam na primeira turma, onde Fux votou pela absolvição de Bolsonaro, mas não pode julgar diretamente após a transferência para a segunda turma. Em primeiro lugar, há que deixar claro que a maioria das decisões das turmas depende dos presidentes da primeira e da segunda turmas, ou seja, Flávio Dino da primeira turma e Gilmar Mendes da segunda turma. Fux só votará na primeira turma se o Moraes deixar. Aliás, ninguém acha que alguns dos presidentes das turmas ajudará Bolsonaro, muito menos via Fux. Na verdade, aliás, ninguém acha que alguns dos presidentes
das turmas ajudará Bolsonaro, muito menos via Fux. Na segunda turma, agora conservadora com Fux, Mendonça e Nunes Marques, suas ações serão indiretas e limitadas, focando em conexões ou novos incidentes, tais como, vamos entender bem, tais como a segunda turma poder, por sorteio de um pedido de habeas corpus ou embargos infringentes, conceder a aliados de Bolsonaro ou ao próprio um habeas corpus ou esse embargo infringente, né? Fux, Mendonça e Marques, a maioria da segunda turma, votariam pela concessão de liminares para relaxamento de prisões, explorando essa maioria conservadora de 3/5 para atrapalhar a execução de sentenças da primeira turma. Poderiam conceder embargos infringentes que poderiam alterar a condenação. Aliás, pedidos de habeas corpus de réus golpistas já circulam entre as turmas, né? Mas Moraes, como relator da ação penal da trama golpista, anula tudo isso afetando ao plenário, ou seja, mandando todos os ministros do STF votarem, os 10 hoje ou os 11 daqui a pouco, quando o Lula indicar o ministro que falta. Há 3 instrumentos para anular uma segunda turma bolsonarista que o relator da trama golpista, Alexandre de Moraes, pode usar para mandar ao plenário pedidos golpistas que sejam sorteados para a segunda turma. 1. Concessão de liminares em habeas corpus distribuídos à segunda turma, que é regulado pelo artigo 22 do Regimento Interno do STF, na página 38. Eu vou colocar essas três alternativas na descrição do vídeo para você consultar, se for o caso, junto com o link do Regimento Interno do STF. 2. Voto em embargos infringentes ou divergências no plenário. Você vai poder ter a solução para isso nos artigos 331 e 336 do Regimento Interno do STF, nas páginas 156 a 158. 3. Influência em recursos conexos ou redistribuição. Artigos 5º, na página 23, 9º na página 28 e 68 na página 70 do Regimento Interno do STF. Hoje, há 10 ministros. 7 são progressistas e 3 são bolsonaristas. Ou seja, eventuais gracinhas que Fux possa conseguir na segunda turma com maioria de 3/5 conservadora, apesar de Gilmar Mendes ser o presidente dessa turma, serão anulados pelo plenário. É simples assim.